Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. E hoje eu tô aqui com um cara que é meu irmão, um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Ele que é empresário da Demicon, uma empresa que dispensa comentários porque é muito famosa. Vinícius Galembeck. É Seja isso. bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço. Tamo Uma junto. honra estar aqui. Bom Eu demais. falo que Deus foi generoso, né? Ele deu o mesmo nome para mim e para você. Já pensou, velho? Nós estamos demais, cara. Nós Não estamos tem demais. como. Nós estamos demais. Vinícius é tudo. Cara, eu nunca vi um nome melhor pra vendas, né? Porque tem eu, tem você, tem o Papito, Olha aí. que também teve aqui. E se cavucar tem mais, Tem hein? mais, tem Tem mais. mais. É isso. Mas deixa eu começar, a gente vai falar da sua história, vamos falar um pouco da Demicon também. Mas antes, a pergunta que eu faço pra todo mundo que senta aí: o que que é vendas pra você? Cara, vendas de uma forma mais simples, vendas mudou minha vida, né? Vendas me trouxe dignidade. Vendas me tirou do buraco. E às vezes não é só o buraco financeiro, né? Às vezes é a forma como você enxerga a vida, é o ser humano que eu me tornei através de vendas. Então, vendas é transformação, cara. Vendas sem sombra de dúvida, existe um Vinícius antes da venda e um Vinícius depois da venda, cara. Então, vendas pra mim é, sem sombra de dúvida, transformação. Caramba, que profundo, hein? É. Então conta essa história aí, velho. Quem que era o Vinícius antes e quem que é o Vinícius hoje? Cara, hoje eu tenho 38 anos, casado com a Amanda, pai do Lucas de 19 anos e pai do Dom de 11 meses, cara. Olha isso. Caramba. Que diferença, né? E eu acredito como a maioria dos homens hoje aí, um dia, cara, sonhou em ser jogador. E eu não fui diferente. Venho de uma família extremamente estruturada, uma família linda, pai e mãe, cara, que não é porque são meus pais, não, mas fizeram tudo por mim, tudo por mim. E por me dar tanto conforto, né, no começo ali, de colégio e tudo mais, não ter aquela pressão para muito cedo sair para trabalhar e ajudar dentro de casa. Eu comecei a me destacar ali na época de colégio e tal, e eu falei, pô, eu levo jeito pra esse negócio. Alguns amigos, pô, por que que você não vai jogar? Por que que não vai jogar? Mas eu não tinha muito relacionamento na época. Até que um dia eu conheci um amigo que é amigo em comum nosso, Sim. Felipe Piovesan, se assistir É. aí, um grande abraço pra você. Cara, ele me abriu a porta, falou, cara, vem, eu já sei o caminho, vou te conectar. E eu fui, cara, fiquei mais de 10 anos ali fora do Brasil, correndo atrás de um sonho, assinei alguns bons contratos fora, né, na Europa. E ali minha vida seguiu até um episódio ali da minha vida que, cara, eu acabei perdendo meu pai muito cedo, né? Meu pai com Caraca. 54 anos, meu pai acabou falecendo 3 dias antes do meu casamento. Rapaz do Então céu. eu voltei pro Brasil para cumprir férias, né? Tinha um contrato ainda rolando e ali eu vi meu sonho ir por água abaixo. Então eu comecei esse projeto, né? Essa carreira aí muito por conta do meu pai também. Meu pai me Entendi. incentivou demais, meu pai me deu todo o suporte, cara. E ali eu comecei um menino sonhador, querendo ser jogador. Então, por um bom tempo deu muito certo isso, por um bom tempo. Mas quando acontece esse episódio, é ali que eu falei, caramba, que eu tenho que me tornar homem antes do tempo, né? Cara, Porque quantos enquanto anos você tinha? eu tinha 18 anos, 18 Caramba, anos, velho. 18 anos. E aí meu pai, cara, me deu toda a base, toda a estrutura. Tive de tudo, cara. Bom colégio, curso de inglês, férias, o tempo todo no Nordeste, indo viajar com a família, carro com 18 anos. Nunca fomos ricos, mas Sim, sempre tive uma estrutura muito boa e base também, né? A gente não sim. fala só de dinheiro, a gente fala de base ali, Educação, né? educação, condução. E ali, quando eu volto, eu acabei rompendo lá com o clube, né, que eu tava na Europa nessa época, Mas por conta desse episódio. por conta do episódio. Você Porque eu falou, cara, não. não quero ficar longe da minha família nesse momento. Porque eu falei, senão eu vou correr o risco de ficar mais um tempo fora e voltar e perder minha mãe. Aí, sabe, Rapaz. eu não queria mais passar por isso. Sim. E ali eu comecei a minha jornada empreendedora. A única certeza que eu tinha naquele momento é que eu não trabalharia para ninguém. Né? Nada contra, super respeito quem seguiu esse caminho, quem segue até hoje. Falei, cara, a única coisa que eu não vou fazer é trabalhar para alguém. Agora, o que eu vou fazer, também não tenho experiência profissional nenhuma. Eu não me via trocando uma chuteira por um sapato tão cedo, Sim. né? Mas são alguns episódios que acontecem na nossa vida que lá na frente, em algum momento a conta fecha, lá na É, frente você vai entender o porquê de tudo isso. sim.
E foi assim, cara, comecei jogando bola, estudando, me formei no colégio, não fiz faculdade por opção, porque na época eu já estava jogando fora do Sim. Brasil. E aí comecei minha carreira empreendedora, quebrando a cabeça em algumas coisas, uma boa parte dela tudo dando errado, muita vontade de fazer dar certo, mas ao mesmo tempo É sem muita experiência. vontade e pouca competência, né? Porque ali eu tinha até um pouquinho de recurso para começar a Sim. fazer alguma coisa, mas experiência zero, cara. Zero, zero. E nunca se preocupou, né? Porque você tinha um plano claro na cabeça, que era ser jogador de futebol. Seus pais, principalmente seu pai, te apoiava. Então, cara, um menino de 18 anos que tá conseguindo realizar o sonho, não tá olhando pro lado. Ele não tá pensando num plano B, né? Acho que você tava nessa situação aí. Não, o plano B era fazer o A dar certo, não tinha como. Eu nunca fui pelo lado assim da fama, sabe? Sim. Eu não, se acontecesse, ok. Mas nunca fui pra esse lado da fama. Eu queria fazer algo que eu mais gostava, que eu acreditava que eu tinha um potencial incrível. E, cara, eu era remunerado pra fazer isso, Ganhava, né? sabe? Então, conseguia também mandar um pouco de dinheiro pro Brasil, ajudar aqui de alguma forma. Mas eu falei, não, cara, quero empreender e em algum momento sair ligando para alguns amigos. Cara, o que você faz? Como é que é esse mercado? Precisa colocar muito dinheiro nisso? Não? Exige o quê? Exige escolaridade? O que exige? Do nada, assim, né? Do Sem nada. base. Então, imagina, cara, eu casado, irmão. Ah, você já tava Casado. casado. Então, casei depois de 3 dias. Meu pai faleceu, 3 dias depois eu tava casando. Foi muito difícil, a família ajudou demais ali naquela época, sabe? E aí, de repente, eu volto pra casa e falo, meu Deus, O que eu faço da o minha que eu vida? vou fazer, cara? Porque ótimo você tomar a decisão de empreender, mas eu queria ter meu pai aqui pra falar, pai, que caminho que eu vou, sabe? É, Tá certo eu fazer isso, essa sim. escolha? Bater a cabeça não é o problema, né? Mas o Não, problema é você ir sem direcionamento, é cara. isso. Eu queria tanto esse direcionamento do meu pai, mas Deus também foi muito generoso Sim. comigo. Colocou boas pessoas Ele também? me permitiu passar por algumas coisas, mas o que eu mais pedi era isso, cara, que ele me conectasse com pessoas, sabe? Sim. Que fossem generosas comigo, que abrissem portas, que me ensinassem, não fizesse por mim, né? Mas que me Sim. ensinassem. Porque em algum momento eu me conheço, eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço, Sim. sabe? Sem demagogia nenhuma, mas eu sei que eu sou bom. Em algum momento eu ia engatar, cara. E Sim. engatou, e hoje, graças a Deus, a gente superou a perda, né? Hoje a gente tem bastante sucesso naquilo que a gente faz. Legal. E aí, entre você deixar de jogar bola, começar a empreender e se tornar um fenômeno de vendas que eu sei que você o que você empreendeu, assim? Quais foram os segmentos? Não sei se você quer falar de todos, porque às vezes tem algum que é muito traumático. Não, dá pra falar. Cara, eu É. comecei numa rede de franquias de lotérica. Tá. Conversei com um amigo na época, ele falou, cara, isso aqui é muito bom, o mar tá pra peixe, o investimento não é tão alto. E aí fiz e já me frustrei. Já me frustrei. Mas o que que aconteceu? Ah, cara, sem experiência, né? A falta de experiência, ela me tirou do negócio. Entendi. Talvez se eu tivesse persistido mais um pouquinho, talvez eu teria tido mais sucesso, Tá. né? Mas dizem, né, que quando você não ganha, você aprende. Então É. ali foi uma grande faculdade. Mas logo na sequência eu me tornei um correspondente bancário da Caixa Econômica, porque tinha tudo a ver, né, Sim, lotérica. E aí eu falei, opa, vou continuar eu aqui. acho que é um caminho, é uma possibilidade. E aí eu comecei com uma unidade da Caixa Econômica, era um correspondente bancário e fazia tudo, financiamento bancário, abertura de conta, eu autenticava a conta, eu tinha uma mini lotérica, então o pessoal ia lá no estabelecimento, autenticava a conta, recarregava celular, tudo que uma agência bancária faz, eu também fazia, Caraca. né? E começou a dar muito certo, eu comecei a ver alguns resultados, comecei a estudar muito sobre, eu falei, cara, eu vou fazer de uma forma diferente, que eu não fiz lá na época da lotérica, vou fazer num formato diferente, até que eu também fui surpreendido. Meu sistema, em algum momento ali, deu um problema num fechamento de caixa, que eu prestava conta diariamente com a caixa. E eu fechava o caixa, vinha carro forte, pegava o malote, levava pra agência, então eu tinha que bater tudo que estava acontecendo de movimentação no dia. E eu fui fechar o caixa, eu tinha, sei lá, uma movimentação ali de 20, 30 mil reais. Tinha lá como se eu tivesse tido 500 mil de movimentação. Eu falei, não, tem algum problema no sistema. Investiga daqui, investiga ali, liga para gerente. Quando eu fui ver, o sistema foi hackeado, foi fraudado o sistema. Só que até entender o que estava acontecendo, cara, meu sistema foi fechado, eu não conseguia mais atender cliente, e negócio novo, custo lá em cima. A ansiedade também tomava conta, já tinha funcionários. Então, como que você
despreparado, você precisando muito daquele recurso para formar caixa também. E aí você manter uma folha de pagamento ali sem ter receita, cara. Isso foi me estrangulando até que foi comprovado que em algum momento ali uma quadrilha de fato hackeou o sistema, uma quadrilha Rio-São Paulo, autenticando conta do Brasil inteiro com o meu caixa. Enfim, só que até você entender o que está acontecendo, irmão, você parece que é o culpado. Até você provar que você é um cara de boa índole, boa fé e tudo mais, cara, isso lacraram o meu estabelecimento, a polícia passou aquela fita, não podia ninguém entrar nem sair, porque eles precisavam pegar provas, sistema, senhas, câmera, sabe, falar com o pessoal dos vizinhos ali em volta. Então foi muito difícil e isso me tirou do jogo também, eu não tive fôlego financeiro para tentar continuar sustentando ali uma operação. Sim. Até que nesse momento de indefinições, eu começo a trabalhar com meu irmão vendedor também desde sempre, no mesmo segmento de plástico, polietileno, polímeros, sim. Meu irmão sempre nesse mercado. Esse é o meu segmento também. Eu falei, cara, me dá uma oportunidade aí, tô afim, né, agora eu tô mais precisando aprender do que exigir qualquer coisa. E foi muito bom esse período que eu passei com meu irmão, né, um mercado B2B ali, totalmente diferente do que eu tava acostumado. Mas foi muito bom, ali eu não precisei investir absolutamente nada, investi tempo em troca de conhecimento e que se desse certo em algum momento eu teria alguma receita ali. Então ali era por comissão mesmo, sim. Ali não acordei nenhum salário com meu irmão, então eu acho que aí começou, sabe, a despertar um pouquinho esse lado de querer... ganhar pelo resultado. Cara, eu acho não, assim, até falando aqui, pensando rápido aqui, eu acho que cara, como foi uma escola, foi pouquíssimo tempo que eu fiquei com meu irmão, acho que 1 ano que eu fiquei com meu irmão. E não ganhei dinheiro. Mas aprendeu cara, como ganhar. Que escola, sabe? Que escola. E nesse exato momento eu fui empreender também. Recebi um convite. Começa por um convite meio misterioso, né? Vou te levar pra você ver alguma coisa. E cara, eu vi e me encantei. Pro mercado de vendas direta, marketing de relacionamento. Sim, foi onde a gente se conheceu. Fiquei por 5 anos nesse mercado. Cara, que mercado... De novo, não ganhei dinheiro nesse mercado. Pouco que eu ganhei ali, eu pagava as contas do mês, né? Sim. Não ganhei dinheiro. Já tava, acho que na minha 4ª tentativa de querer uma transformação de vida. Porque ninguém entra pra perder, né, irmão? Ninguém entra pra... Você tem que entrar pra rachar. E eu falava, cara, eu vou viver ainda esse momento, sabe? De comer o que eu quero, sem olhar preço, quero comer aquilo, tirar férias quando eu quiser, não quando alguém determina que eu tenho que tirar férias. E eu fiquei por 5 anos nesse mercado. Eu tenho certeza absoluta que isso pra mim vale como uma faculdade fora do Brasil, em Harvard, como vale uma USP aqui no Brasil. Cara, ali pra mim me desbloqueou tanto pra lidar com pessoas, lidar com dinheiro também, né? Conhecer pessoas, não somente ler num livro, mas conhecer pessoas de fato que estavam transformando a vida delas ali através de vendas e organização de equipe. Vendas de um produto e organização de equipe. Venda de produto, cara, te tira do buraco, põe dinheiro na tua casa, põe dignidade, põe comida na geladeira. E formação de equipe te traz uma certa liberdade de médio e longo prazo, né? Você tendo resiliência ali e sabendo lidar. E eu tenho certeza que esse processo que eu passei nessa empresa foi hoje um grande laboratório para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então eu entendi que ali era a história do bambu chinês, né? Sim. Tudo que eu estava passando ali nessas diversas tentativas empreendedoras, cara, eu tava me preparando por dentro primeiro, sabe? Raiz, tava criando raiz. Então foi muito desafiador, porque você também quer ver o dinheiro, você quer ver ao mesmo tempo o desenvolvimento, mas você também quer ver a receita. Né? E eu vi muito mais o desenvolvimento do que a receita, mas hoje eu entendo, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, para estar vivendo dias incríveis assim, para estar vivendo algo extraordinário, algo que eu nunca imaginei na minha vida. A gente está vivendo hoje, foi necessário passar por tudo isso. Sim. E aí logo depois do marketing de relacionamento, você entrou nesse mundo da Demicon. Não, eu ainda tive uma passagem pela XP,
Tá, Que aí ali no marketing de relacionamento eu tive muito contato com pessoas que estavam ligadas ao mercado financeiro. tá. E ali eu fui levando em paralelo, fui levando em paralelo, até que eu comecei a operar a mesa proprietária na XP, né? Fiz algumas provas ali, passei, deu muito certo. E, cara, me encantei também, muito, muito, muito. Cara, que mercado incrível também. Como te abre a mente, assim, sabe? Até para você lidar com despesas de casa, planejamento financeiro. Cara, como Sim. foi muito bom essa minha passagem. E ali eu operava a mesa proprietária, né? O mercado de alto risco, mercado de alto risco. Eu tinha um contrato PJ, tinha um bom contrato, mas em algum momento ali eu cheguei no topo desse contrato, eu não tinha mais como crescer, mas também eu me permitia ficar um pouco nessa zona de conforto, né, empreendendo ali no marketing de relacionamento, até que eu parei o marketing de relacionamento. Eu falei, Uhum. cara, eu nunca fui uma pessoa. Cara, eu super admiro quem consegue isso. Acho que você consegue muito bem Sim. isso. Tem vários negócios, né? Ter vários negócios. A ideia é maravilhosa, você ter diversas torneirinhas ali pingando, porque se uma secar tem a outra, a tal todos os ovos na mesma cesta. Sim. Eu acho isso de fato muito bom. Eu quero ainda me proporcionar a aprender a executar Sim. isso. Mas eu sou o cara de uma atividade, eu sou o cara de colocar o foco em algo assim, sabe? E por isso que também deu muito certo na minha vida, né? Não reclamo, não. Eu admiro quem consegue fazer isso em diversos negócios, assim como Sim. você. Mas eu coloquei foco ali na XP na época e fiquei bastante tempo, até chegar o convite da Demicon. Então, até viver o que eu estou vivendo hoje, cara, eu passei aí pelo menos aí por umas 6 ou 7 experiências, né? Que literalmente foi o bambu chinês, cara. Foi crescimento interno, eu não conseguia ver o Sim. crescimento externo, assim, sabe? A prosperidade, eu não conseguia. Sim. Mas foi muito bom que me conectou com pessoas que eu jamais imaginava conhecer, pessoas que me conectaram a outras pessoas, me criaram acessos. Sim. E como nós vamos falar muito sobre vendas hoje, vendas é muito disso, né? É. Criar conexões, acessar outras pessoas, Sim. sentar em mesas onde você é o mais bobinho da mesa ali. Sim. Como eu aprendi a gostar disso, sabe? Você Exatamente. aprender a, cara, trocar de mesas para você absorver o máximo. Então, até chegar na Demicon, foram umas 6 ou 7 experiências aí que eu tive que passar. Não, e isso que você falou, né? Voltando um pouquinho aí a questão de você ser um cara muito focado. E eu já tenho um perfil um pouco mais diferente. Eu gosto e quando eu tô com poucos negócios eu fico incomodado. Eu não quero focar mais nos meus negócios, eu quero abrir mais negócios. É perfil, velho. Eu já cheguei nessa conclusão por quê? Porque eu conheço vários caras, como você, que eu falo, cara, eu queria ter a pegada que o Vini tem. Só que eu não consigo, porque é perfil. Então eu ouvi numa palestra do Bernardinho, do vôlei, que ele falou que tanto nos atletas, quanto na vida e quanto na parte profissional, você tem pessoas que têm o perfil do Bolt, que é o cara do tiro curto ali, e aí o cara treina a vida inteira pra correr ali 10 segundos. E você tem o cara que é o maratonista, que é o cara que consegue fazer a prova mais longa, que não exige tanto esforço, mas exige mais resistência. Boa. E trazendo esse paralelo pro mundo das vendas e pro mundo do empreendedorismo, eu acho que um cara com seu perfil é o perfil do cara que é rápido. É o cara que ele faz, erra, arruma rápido, faz de novo, erra, arruma rápido, faz de novo. E a velocidade dele é tão intensa nisso que o resultado dele vem mais rápido. Então eu sempre vi você dessa forma. E por isso que eu queria trocar essa ideia, porque eu vejo que a gente se complementa muito. Eu queria ter muitas características que você tem e você acabou de falar que queria ter algumas que eu tenho. Eu já jogo o jogo mais de longo prazo, assim. Eu não tenho pressa. Isso é a frase que eu mais falo na minha empresa. Eu falo assim, cara, eu não tenho pressa nenhuma. Pra mim o importante é dar certo. Não é dar certo rápido. Então é questão de perfil. Agora, o que é melhor, o que é pior? Não existe na minha visão. Melhor é você estar na posição que você gosta. Igual você falou, você gosta de, cara, fui lá na lotérica, fiz. Você sabe que você fez tudo o que dava. Pô, se eu tivesse tentado um pouquinho mais, eu talvez tivesse tido mais resultado. Mas você sabe o que você fez e o que você poderia ter feito mais. Hoje eu tenho negócios meus, Vi, que eles vão bem e eu não sei muito o que eu tenho que fazer. E eu não tô preocupado muito, porque ele tá indo. Ainda não tá do jeito que eu quero, mas eu não tenho essa característica que você tem de falar assim, cara, enquanto eu não resolver isso aqui, eu não vou dormir. Eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu tô mais focado no outro, aí daqui a pouco eu volto pra esse, daqui a pouco eu vou no outro. Então o que é melhor, cara? É perfil. Eu sou um cara muito paciente.
Eu gosto muito de... Não que você seja impaciente, até porque eu não te acho impaciente. Mas fazendo essa analogia, eu tenho vários vendedores, até quando eu vou contratar para cliente vendedor, às vezes eu levo um vendedor que na minha cabeça fala, pô, o cara é completo, o cara tem técnica, o cara tem isso. Não, mas eu gosto do cara que é assim, tem que ser desse jeito e tudo. Tem que ser intenso. Tem que ser intenso e tal. Ou às vezes, não, o cara tem que ser um cara mais gente boa, mas o cara ele tem na cabeça dele um perfil exato de quem ele quer. E eu, quando eu vou contratar, eu normalmente, o que eu faço? Eu adequo a pessoa à vaga que eu tenho. Tem gente que não, tem gente que fala assim, não, a vaga é essa, eu quero um cara desse jeito. É perfil, velho. Boa. Então não tem certo e A errado. gente vem de uma escola que... cara, ali como eu tive que me desenvolver no marketing de relacionamento, Sim. e eu via as pessoas que tinham bastante resultado na companhia, cara, eles tinham um perfil mais arrojado, um perfil mais agressivo para business. E eu modelei, eu falei, cara, para ter resultado na vida é isso. Né? Sim. E você está coberto de razão. Existem outros caminhos também que levam para o mesmo objetivo. Exatamente. E eu adotei isso para mim. Eu falei, cara, se for para doer, tem que doer rápido, porque vai doer. Exato. E que se for para doer, vai ter que doer rápido. E eu vou consertar o carro, o pneu com o carro e o movimento. Sim. Vai acontecer. Exato. Vai acontecer. E aí, hoje, o pessoal que trabalha comigo lá, né, todo mundo meio que tem a Modelou mesma isso. Característica. Porque viram o resultado, Sim. me admiram, e eu falo para eles me admiram hoje, claro, pelo ser humano que eu sou, mas por ser uma pessoa de resultado. Né? Hoje eu conheço muita gente que quando talvez vai num podcast, quando sobe num palco para palestrar, uma palestra incrível, mas você vai ver... É só teoria, né? Só teoria. 50% do que ela falou ali, ela não coloca na vida dela. Exatamente. Né? Então, eu sou um cara que eu lidero hoje 100%, Vini. 100%, irmão. 100% no exemplo. Se eu quero que meu time venda, eu não vou falar pra ele, ó, você vai ter que ligar assim. Não, eu vou vender na tua frente. É isso. Eu vou vender. Ó, eu vou te ensinar um modelo de ligação, um modelo de abordagem, um funil de vendas. Eu vou te ensinar na teoria. A teoria também é importante. Mas você vai ver eu fazendo. A teoria te dá direção, mas a prática valida tudo que eu tô te falando. E eu tô há 4 anos de frente com o projeto da Demicon e formando, cara, vendedores infinitamente melhores do que eu. Isso é maravilhoso. Infinitamente melhores do que eu. E o melhor de tudo, todos eles sem nenhuma característica para o nosso modelo de negócio. Porque uma coisa é você pegar ele praticamente pronto e você dar uma modelada, dar uma lapidada ali, mas ele já tá pronto. Outra coisa é você pegar alguém que nem acredita em vendas. Pegar pessoas que, cara... tentei de tudo na minha vida, não tá dando certo, vai vendas mesmo, sabe? Esse modelo que as pessoas colocam na cabeça, que pra mim é uma loucura isso. Cara, e você pegar uma pessoa desacreditada e você fazer uma pessoa dar certo. Mas como que você lidera? Sempre pelo exemplo. Sim. Né? Então, hoje, todo mundo que tá comigo lá, pelo menos 80% deles estão muito bem posicionado, muito bem de vida, um padrão completamente diferente, mas por exemplo que eu dei. Eu queria que você contasse um desses casos que me chamou muita atenção quando eu estive lá, que é inclusive de um cara que eu já conheci antes de você, mas eu pude ver vocês dois juntos e eu falei, cara, que incrível, que é o Mauricião. Maurício. Que o cara era de outra carreira, a carreira militar. Como é que foi? Conta a história primeiro, contextualiza do Maurício. Cara, e como... o Maurício, ele chegou por uma indicação, ele chegou através de uma indicação, falou, Vinícius, você tá montando uma equipe comercial, tá muito no começo, né? E talvez eu tenha algumas pessoas que eu possa indicar para te ajudar a iniciar. Eu falei, cara, é muito bem-vindo, indicação é muito bom, né? Indicação funciona muito bem. E aparece o Maurício. Só que o Maurício, cara, a gente é o extremo, eu e ele cada um na sua ponta, né? Eu sou um cara agitado, eu sou um cara que eu vou pra cima, que eu quero resolver. Enquanto der meia-noite eu não resolver meu negócio, eu não durmo. O Maurício não, irmão. O Maurício é a paz em pessoa, zen, ele dobra as perninhas dele lá. Eu falo, cara, eu não consigo ser. O cara me dá agonia, me dá faniquito ver o Maurício. E aí o Maurício sentou para falar comigo e falei, cara, tô expandindo na região, uma marca gigante do mercado. Tô trazendo agora para a região de São Bernardo do Campo, tô buscando pessoas para montar o time comercial, pessoas que tenham um bom relacionamento, que tenham postura, que tenham uma oratória bacana, porque é mercado de investimento, então precisa ter uma postura, precisa, né? E eu quero saber se a empresa é para você, não é se você é para a empresa. Eu quero saber se a empresa também combina com o teu modelo. E ele começou a contar a história dele. Então imagina, um cara que teve uma carreira militar muito bonita, por sinal, né?
casado, tem toda a família dele muito bem estruturada e construída. E ele se aposentou como militar, como policial militar. Ele era tenente, patente alta na corporação. E naquele momento ele tava aposentado. Fazia pouco tempo que ele estava aposentado. Só que ele falou, pô, quem conhece o Maurício, um cara novo, um cara bonitão, Sim, um cara se forte, cuida. um cara, sabe, um cara, porra, super do bem, um cara... Meu, o Maurício é uma Não fera. conheço ninguém que não gosta do Não, Maurício. fera. O Maurício não fala nada, todo mundo já gosta do cara. É. Eu falei, meu, vambora, quer o desafio? Sabe aprender? Você tá aposentado, mas você não tá morto. Você sabe aprender ainda? Você consegue, né? Porque você teve uma carreira inteira que você deu ordem. Como é pra você receber um pouco de ordem, um pouco de direcionamento? Como que é isso pra você? Ele falou, cara, pra mim é super tranquilo, vambora, vamos fazer. Só que ele não sabia nada do quê? De consórcio. Ele não sabia nada de investimento, ele não sabia absolutamente nada. O Maurício começa comigo. E o Maurício, por muito tempo, ele tinha um discurso. Uhum. Que era assim, pô, entra mês, sai mês, eu sou o cara que eu poderia, se eu não vendesse nada, eu tenho o meu lá, porque eu sou aposentado, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho minha estrutura, então se eu não vender nada esse mês, eu tenho o meu. Então ele ficou muito tempo usando esse discurso. E por muito tempo eu entendi o discurso dele, mas chegou um momento que eu falei, não, vamos parar com esse discurso de fracassado, esse discurso que não combina aqui. Porque você está acostumado com uma vida que a aposentadoria te proporcionou. Agora, a partir do momento que ele começou a vender, e ele começou a mudar completamente a realidade dele, ganhar coisas que ele nunca imaginou ganhar na vida. Hoje eu pergunto pra ele, e aí, se você não vender hoje, tudo bem lá, aposentadoria, dá? Ele falou, cara, de jeito nenhum, não me vejo hoje Sim. sobrevivendo com aposentadoria. Não é uma aposentadoria ruim ali que ele Sim. ganha, mas ele falou, cara, não me vejo de jeito nenhum. Então o Maurício começou através de uma indicação, e era um cara que, imagina, ele falava assim, né, meus clientes eram outros. Sim. Né, era um outro tipo de cliente, outro perfil de cliente, É. outro tipo de abordagem, meu Exato. script era outro. Exatamente. E era um cara que, pô, ele se permitiu a conhecer, aprender, é um cara ensinável até hoje, e por isso que tem muito resultado, irmão. Hoje tá com a vida extremamente transformada, mas ele também foi um cara que passou pelo bambu chinês, irmão. Sim. Então, por muito tempo ele achou que seria na carreira militar, como ele teve outros grandes desafios na vida dele, mas tudo aqui era preparo, sabe? Era preparo para ele estar vivendo o que ele tá vivendo hoje, mérito dele, meu irmãozão, sabe? Muito feliz de ter ele na minha operação. Queria muitos outros Maurícios ali, né? Mas é natural, cara. Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua característica. E como ele, eu tenho outros. Então, imagina, se eu falo, se um policial militar deu certo na área de vendas, irmão, não venha você falar pra mim que você não vai dar certo na área de vendas. Não venha falar pra mim que, meu filho já tentou de tudo. Pode ser vendas mesmo, pode ser qualquer coisa, até vendas, até vendedor. Cara, não venha você falar isso pra mim. Porque vendas hoje proporcionam você ganhar mais do que advogado, mais do que médico, mais do que engenheiro, mais do que, Tudo. cara, diretor de multinacional. Vendas tira você. Vendas é diferente. Eu tenho uma teoria que eu vou colocar num livro algum dia. Eu tô escrevendo um livro que chama Venda Simples, inclusive. Eu vou colocar essa teoria nesse livro. É uma teoria que ninguém me ensinou, mas foi uma conclusão que eu tirei da minha própria vida, né? E aí se aplica totalmente ao Maurício, eu vou te contar como é que é essa teoria. É uma teoria que eu chamo de topo da montanha. Vendas é a única profissão que eu conheço, pode ser que exista outra, mas eu não conheço, que ela tem a capacidade de, quando você chega num topo de uma montanha, você consegue olhar para outro topo de montanha e você fala assim, cara, eu tô disposto a descer essa montanha que eu tô para começar a subir essa outra montanha porque esse topo é maior. Então eu sempre já sonhei com isso, irmão. O negócio é forte dentro de mim. Eu já sonhei assim, ó, eu tô escalando uma montanha. Isso aconteceu na minha vida, assim. Eu tô escalando uma montanha, eu chego no topo dela, aí eu tô lá comemorando, e aí quando eu olho assim pra longe, eu tô vendo uma outra montanha maior. Eu falo, cara, se eu cheguei até aqui, o que me impede de subir aquela ali que é maior? Aí, o que eu quero dizer com isso? Pensa no Maurício. Ele chegou no topo da montanha ali da corporação, da parte de polícia militar, se aposentou, pô, um policial se aposentar já é um ganho, né? O cara não ser morto, pra não acontecer alguma coisa no meio do caminho, o cara se aposentar com uma patente alta é o topo da montanha. Boa. Aí o cara chegou no topo, aí ele olhou pra outro topo que tava você lá, falando assim, ó, vem que eu te ensino. E o cara teve a humildade de descer essa montanha, porque quando ele vai vender um consórcio, me corrija se eu estiver enganado, não só o consórcio, mas todos os produtos que vocês têm lá,
ele não conta a história que ele era PM, que ele não conta tudo que ele passou. Quer dizer, Perfeito, perfeito. essa história dele não vale de nada pra essa outra montanha. E a Perfeito. minha teoria é essa. Perfeito. Então, no meu caso, eu sempre quis ser diretor de multinacional. Cheguei até gerente porque os dois diretores das duas empresas que eu trabalhei, só se eles morressem pra eu virar diretor. E aí, quando eu cheguei no topo, que era o gerente, eu falei, cara, é legal, mas não quero ficar aqui. Eu tô olhando aquela outra montanha ali, ó, que eram os meus amigos empresários que estavam se dando bem. Eu falei, cara, quero escalar aquela montanha. Fui aprender com eles, escalei a montanha, depois falei, pô, essa montanha aqui também é legal, mas tô vendo uma outra ali maior, quero ser empresário de vários negócios, e aí eu vou procurando topos de montanha para escalar. E vendas é a única ferramenta que eu conheço que você pode começar sem ter nenhuma história, do zero, como é a sua história, né? Você em vendas começou do zero, né? E aí você conseguir escalar o topo da montanha, olhar para outro topo, olhar para outro topo. E até a gente tava brincando aqui antes de começar o podcast que você já tá no topo ali da sua operação da Demicon, aí você viu um outro topo ali na frente, né? Aí você fala, cara, vou começar de novo e vou chegar nesse outro topo. Não é muito louco isso, velho? Cara, você falando assim, me passa muito forte uma história que eu escutei há pouquíssimo tempo atrás, inclusive num podcast, sobre montanhas, né? Pegaram aí um alpinista aí, um cara extremamente famoso, não me recordo o nome dele, mas um cara extremamente famoso aí. E esse cara escalou o Everest com a maior dificuldade do mundo. Eu nem tenho sonho pra isso, mas eu fico imaginando quem gosta desse tipo de aventura, né? Sentir esse tipo de sensação. O cara escalou o Everest, envolve tempo, envolve condição física, Grana. envolve grana, envolve muita coisa e o principal, a vida dele. A vida, o risco de perder a vida. E aí esse cara escalou o Everest com todas as limitações e dificuldades do mundo. E aí esse cara desce. Um repórter perguntou pra ele, falou, nossa, muito legal tudo isso que você fez e tudo mais, essa sensação e tal. Mas eu queria entender, qual é a sensação de você correr todo esse risco? Sua vida, dinheiro, planejamento, tempo, clima, um monte de situações pra chegar lá no topo. Colocar talvez uma bandeirinha que você queira cravar. Lá você roda um contador que todo mundo que chega lá roda. Aí, tipo, é a milésima pessoa que chegou. Você tirar uma foto. Você vai tirar uma selfie, você tem que registrar esse momento. Sim. E descer tudo de novo. E o cara falou assim, quando eu chego no topo do Everest, eu tenho uma vista privilegiada da minha montanha, eu tenho uma vista privilegiada, mas não é sobre a minha vida. A partir do momento que eu fiz isso, quantas pessoas eu encorajei a desencadear um sonho que estava perdido e falar, cara, é possível fazer o que esse cara está fazendo. Então, eu, usando essa sua analogia, quando o Maurício ele sai da corporação e resolve escalar uma outra montanha com uma vista maior e melhor do que a que ele estava enxergando, é porque alguém teve coragem de escalar lá e mostrou que é possível, cara. Eu não tenho faculdade nenhuma, irmão. Pro mundo corporativo, pro tradicional da vida, eu não sou ninguém. Sim. Pela minha idade, tenho 38 anos, infelizmente pro mercado de trabalho eu tô velho, Sim. não tenho faculdade, então para eles eu não sirvo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada para agregar. Só que toda empresa precisa de um bom departamento de vendas. Sim. E vendas é algo que eu me profissionalizei e eu te falo, tá, irmão? Eu aprendi muito com você. Que isso? Muito com você. Você sempre foi tido, você sempre palestrou, você sempre deu grandes treinamentos. Eu participei de vários deles. Sim. Né? Não importa o produto ou o serviço, você sempre teve muita habilidade com pessoas. Sim. E é isso que tem feito eu escalar novas montanhas. E eu tô num grande desafio agora, eu tô num desafio de uma outra montanha dentro do projeto da Demicon. Mas o desafio de escalar isso, mas também para encorajar outras pessoas que já chegaram no topo da montanha deles dentro do projeto da Demicon. Mas, cara, tem vistas melhores. Sim. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? E alguém tem que escalar para te dar essa coragem, né? Exatamente. Alguém precisa escalar. Cara, mas eu acho que a minha única sorte nessa vida foi que eu sempre quis ser vendedor, velho. Eu sou o contrário do que acho que a maioria, assim, que caiu em vendas. Ou que não deu... Não, eu tinha medo de vendas. Não, eu sempre gostei. Eu suava, era desesperador. Eu tive a inocência, Xará, de acreditar no que as pessoas me falavam. Porque desde pequeno eu sempre fui muito de falar, da comunicação, de ser o líder da sala,
Puta, fui presidente de coisa na faculdade, fui presidente de time de futebol, não sei o quê. E a galera fala assim, nossa, eles sempre falaram duas coisas. Uma eu não acreditei, não acredito até hoje. Que era, ou falava assim, você parece político. Ou falava, você parece vendedor. E aí, de tanto falar que eu parecia vendedor, eu comecei a querer vender. Eu comecei a querer vender coisas. E sabe o que é mais louco? Meu filho de 7 anos, ele vira e mexe, ele quer vender alguma coisa. Ele outro dia montou uma banquinha lá no meu condomínio pra vender salgadinho. E eu falei, filho, por que você... Minha esposa mandando foto, por que ele tá fazendo isso? Não, ele quer dinheiro, ele quer guardar dinheiro. Filho, você quer guardar dinheiro pra quê? Pra comprar meus brinquedos, pai. Eu falei, meu, pai te dá, a mãe te dá o que você precisa. Não, eu quero vender igual você vende. Então, assim, meu pai é engenheiro, estudado, pós-graduado, caramba. Só que meu pai também fez carreira em vendas. E quando eu era moleque, 10 anos, 12 anos, meu pai me levava pra visitar cliente junto com ele. E eu amava aquilo, porque eu falava, sabe o que mais me admirava no meu pai? Era a forma como as pessoas tratavam ele, quando ele era vendedor. Ele chegava, ô Wilson, vem aqui, me dá um abraço. Eu falei, cara, todo mundo gosta do meu pai, eu quero ser amado assim. É o seu super-herói, né, irmão? É meu super-herói. Eu falei, eu quero ser amado igual meu pai é, porque os caras viravam pra mim, quando eu era moleque, falavam assim, pô, seu pai, ó, tá vendo essas coisas aqui, ó, seu pai que vendeu pra mim, seu pai me ajudou muito aqui. E meu pai, ele era aquele tipo de vendedor, que graças a Deus eu sou assim hoje, que ele não ia lá vender um produto. Cara, eu lembro de viagens, eu lembro de jantares, eu lembro de festas da gente ir, que meu pai, quem que é? É um cliente meu. Os clientes do meu pai viravam amigos do meu pai. E eu me tornei esse tipo de vendedor. Você também. Com Os certeza, nossos com clientes se certeza, tornam nossos com amigos. certeza. E aí é um negócio que não tem fim, velho. Porque aí eu pego uma fala que você falou no início. Ah, muitas pessoas me deram acesso, me abriram as portas. É por conta disso. De você conseguir criar esse relacionamento íntimo. Porque o bom vendedor, ele tem que criar esse relacionamento íntimo. E aí ele consegue entrar em lugares que normalmente ninguém consegue. É isso. É isso. Você falou agora do teu filho. Eu tive uma experiência ainda esse ano. Na porta da empresa lá, estacionou um caminhãozinho na porta da empresa. Falou, cara, eu vim fazer algumas entregas aqui, mas mercadoria tá errada. Enfim, e eu não posso voltar com essa mercadoria. O que é a sua mercadoria? Ele falou, cara, travesseiro. Travesseiro aqui, ó, com nota, tudo bonitinho e tal. Só que, sei lá, travesseiro que custava R$ 80 e tava estampado no travesseiro, assim, R$ 79,90 tava estampado no travesseiro. Ele falou, cara, eu tô fazendo tudo a R$ 20 pra desovar. Né? Alguém quer algum? Aí eu fui lá, divulguei na empresa lá, a empresa inteira acabou comprando os travesseiros do cara. Eu mesmo comprei lá uns 3, mesmo sem precisar em casa, eu comprei acho que 3 ou 4, comprei. Coloquei, nunca é demais travesseiro em casa, né? Sempre vai alguém e tal, travesseiro lá. E aí eu cheguei em casa com os travesseiros, e aí o meu filho viu, contei a história pra ele, e ele viu os travesseiros. Tava marcado lá R$ 79,90, mas eu falei que eu paguei por R$ 20. E aí eu já rasguei a embalagem, já rasguei tudo e já abri o travesseiro pra pôr pra lavar, pra usar. Ele falou, não, o que você tá fazendo? Eu falei, ué, vamos pôr pra lavar. Ele falou, não, olha aqui, olha que oportunidade. É R$ 80 o travesseiro, você pagou 20. Eu pego esses 3, eu divulgo aqui no condomínio, eu vendo a 50 cada um, eu vendo abaixo do preço, ganhamos dinheiro, recuperamos. Falei, cara... Caramba, olha o exemplo. Porque, Vini, é dentro de casa, irmão. Então eu dentro de entendo o que casa. o teu filho fez, é porque Sim. tá dentro de casa. E é porque eu fiz assim. O que porque tá eu já dentro de falei casa. aqui nesse podcast, eu falei que eu não tenho a menor possibilidade de dar errado na minha vida. Eu não tenho desculpa pra dar errado. Porque eu também, assim como você, eu tive um pai e uma mãe que nunca me faltou nada e nunca sobrou. Eu sou classe média. Criado em vila, mas classe média. Só que meus pais, eles nunca deixaram faltar nada e eles sempre me lideraram pelo exemplo. Porque eu nunca vi meus pais brigando como casal. Então hoje eu e minha esposa, a gente segue essa linha. Muito bom. Eu nunca vi meu pai brigando por dinheiro com a minha mãe brigando por dinheiro com meu pai. Na minha casa, a gente nunca brigou por dinheiro. E eu nunca vi isso na casa dos meus pais. E outra coisa, meu pai ele sempre repetiu 2 frases pra mim. Ele falou assim, ó, você é homem, eu sou eu sou o irmão do meio, eu tenho 2 irmãs, né? Uma mais nova e uma mais velha. Meu pai falou assim, você é o único homem da casa, eu só vou te pedir 2 coisas. Desde pequeno ele falou isso. Você tem que ser um bom estudante e um bom trabalhador. Se você for um bom estudante e um bom trabalhador, nunca vai te faltar nada. E hoje é a frase que eu repito pro meu filho. Meu filho, não, vamos fazer a lição. Filho, não quero. Quê? Você só tem que estudar. O dia que você tiver que trabalhar vai ser mais difícil. Agora só tem que estudar. Você tem que ser um bom estudante e um bom trabalhador. Um bom estudante e um bom trabalhador. Boa. Meus filhos hoje pedem pra trabalhar. Minha filha tá doida pra começar a trabalhar. Tem 11 anos, velho. Boa. Eu falei, dá uma segurada aí. Mas é o exemplo. Mas é o exemplo. O que a gente faz é bonito hoje. É. O que a gente faz é bonito.
né? Eu vejo pelo meu filho. Meu filho com 19 anos, fazendo faculdade, 2º ano de administração na FEI. Feiano, eu sou feiano também. E não precisa trabalhar, irmão. Graças a Deus, ele não precisa trabalhar. Né? Eu e a mãe dele, 2 vendedores nato dentro de casa. Sua esposa vende o quê? Minha esposa vende mão de obra, ela vende terceirização. Legal. Vende terceirização. Legal. E aí ela, uma mega vendedora também. Ela é CLT, mas uma mega vendedora, uma carreira linda que ela formou também. Mas eu, diferente dela, eu não tenho o estudo que ela tem, eu não tenho a formação acadêmica que ela tem. Sim. Eu só tenho muita vontade, irmão, de fazer a coisa dar certo. Então eu também hoje eu não tenho desculpa nenhuma. Não é porque eu tô vivendo os momentos que eu vivo hoje, não. Sim. Mas isso lá atrás, irmão, eu sempre fui um cara muito sonhador. Sim. Sabe? Quando eu ainda tinha que conquistar muita coisa ainda, eu falava, cara, eu só preciso de uma oportunidade. Porque é a tal da história lá, né? Nascer pobre não é culpa sua, mas morrer pobre é. Então isso, cara, eu escutei muito cedo, eu falei, pô, faz sentido. Né? Só que eu não nasci pobre, graças a Deus, e muito menos vou morrer pobre. Né? Então o que a gente tem feito hoje é bonito aos olhos dos filhos. Né? A gente tem sido exemplo não só ali na forma de educar, mas é o que a gente faz. Né? O que a gente faz fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Não é verdade? Porque uma coisa é você falar, ser um baita palestrante, um baita comunicador, mas cara, você faz. É isso. E a gente é dessa geração de que faz, né? Total. A gente, graças a Deus, a gente tem o mesmo nome, a gente tem um braço curto, cara. Não, você é louco. Eu tava hoje lá na minha fábrica e teve um funcionário meu que saiu recentemente lá. Lá a gente tem cerca de 15 funcionários operacionais, né? E aí saiu um funcionário, aí hoje, ele saiu faz quase 2 meses, velho, 1 mês e pouco. Aí eu chamei meu gerente da produção e falei, Caio, por que fulano saiu? Não vão repor ele? E, cara, a gente não acha. Estamos entrevistando aí, mas não acha. Mas por que não acha? Como assim não acha, velho? Cara, as pessoas não querem trabalhar. Isso pra mim é um negócio que... Cara, eu sou daquele que no domingo à noite eu já tô trabalhando na minha cabeça, velho. Já, puta, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tanto que eu te mandei a mensagem no final de semana. No final de semana. Ó, Vi, só, desculpa te acelerar, não sei o quê, mas ó, segunda-feira, tudo... Por quê? Porque, cara, eu sou o cara que eu dou graças a Deus quando é segunda-feira, velho. Porque se eu tivesse mais um dia no fim de semana, eu ia ficar incomodado de ficar sem trabalhar e tal. Porque, pô, a gente é dessa geração. E não acho que é bonito gostar de trabalhar. Só que pro mundo que a gente vive, irmão, quem gosta de trabalhar... Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos. Pergunta agora sincera. Você acha que tá difícil ganhar dinheiro? Pra quem gosta de trabalhar? Cara, no Brasil... Sim, no Brasil... Especificamente São Paulo. São Paulo é terra de grandes oportunidades. Eu falo que para ser brasileiro não dá para ser amador, irmão. Ser brasileiro não dá para ser amador. E aqui em São Paulo a gente é muito privilegiado. Ainda mais com a era da informação, do digital. Hoje tem tanta oportunidade, mas também eu entendo que com esse avanço da tecnologia também, para quem é raiz assim como a gente, gosta de trabalhar, acordar cedo, arregaçar as mangas, ir pra rua, ir buscar o sustento, e eu aprendi dessa forma e dificilmente eu mudarei a minha forma. A gente pode adaptar uma coisa ou outra, mas com esse avanço da tecnologia, hoje tem muito moleque aí ganhando 2, 3, 4, 5 mil reais em casa com o celular, com essas bets da vida, jogo do tigrinho, tem tanta coisa que estão fazendo hoje com o celular, que infelizmente cai nessa. Cara, como é que faz para repor uma vaga que é muito mais difícil? Na verdade, não é que eles não querem trabalhar, eles não querem ter o esforço para conquistar, todo mundo quer conquistar, mas ter aquele esforço de, cara, acordar cedo, ir pra luta, programar, executar, fazer, tomar não, vambora de novo, vamos, toma outro não, vamos de novo mais um pouquinho. Cara, isso tá diminuindo cada vez mais, sabe? E não tem como a gente ir contra isso, a gente não vai ter essa força, sabe? Então é adaptar, cara, né? Entender que a internet hoje ela é muito boa para quem sabe manusear, sabe colocar isso para dentro de um negócio, mas você acaba perdendo um pouco de sentido, sabe? Quando é só pelo dinheiro. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu adoro dinheiro, mas o dinheiro ele não me domina. Né? Então, se fosse só por dinheiro, você conheceu minha operação agora, eu poderia ter ficado quietinho lá, que tá bom pra caramba. Mas não, cara, é a missão, sabe? De querer também conhecer outras pessoas, ajudar a expandir, ajudar a marca, enfim, fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Então não é difícil ganhar dinheiro hoje, né? A questão é como. Não é o que você vai fazer, é o como você vai fazer. O como hoje que tá muito dividido, né? Então
Tem muita gente fazendo de diversas formas. Tem muito vendedor hoje que, cara, só com o WhatsApp na mão, irmão, o cara tá fazendo um milagre, tá fazendo muita coisa. Então mudou muito o formato de vendas, né? Mudou, eu que adoro vendas, você também, a gente é muito íntimo de vendas Muito old hoje, school, né? né? Muito, muito, muito. Mas mudou muito o formato, né? E aí Mas eu acho que o ponto é esse, assim, eu tava falando com um amigo no clube esse final de semana e falando sobre ele é muito de direita, eu também tenho uma inclinação pra direita, assim, né, do ponto de vista político. E ele falando, pô, porque o país tá difícil, ele é CLT. Ele, pô, porque tá difícil, né, as coisas tão caras e não sei o que, não sei o que lá. E eu soltei uma frase que ele assustou quando eu falei. Que eu falei assim, cara, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Aí ele, quê? Você tá maluco, velho? Eu falei, olha, que talvez você como SLT e você faz alguma coisa em paralelo? Ele, não faço. E o cara trabalha numa multinacional francesa, tudo. Então, você que talvez já tenha um emprego, engenheiro consolidado e tudo mais, tal, você não tá muito se ligando no que tá acontecendo. Só que quanto mais difícil vai ficando um país, isso historicamente falando, maiores são as oportunidades. Porque as pessoas elas têm aversão ao risco. Só que se você é empresário, se você é da área de vendas, e você entende que não é ausência de risco, mas é o controle dos riscos que te dá dinheiro, Total. você vê oportunidade em tudo. Então hoje tem muita, igual você falou, a abundância de informação é muita oportunidade que você, eu tenho certeza que também é igual eu. Quantas e quantas vezes vem alguém te querendo fazer negócio com você? Muito, muito. E são bons negócios? São excelentes negócios. Alguns sim, outros Sim. não, mas na maioria das vezes sim. Sim. Maioria das vezes sim. Mas na nossa época, né? Quando eu falo nossa época, parece que a gente é velho, mas quando a gente começou na carreira profissional, era uma ou outra que aparecia. Hoje aparece demais, cara. E o que falta? Pessoas comprometidas, trabalhadoras, que gostam de estudar, independente seja estudar academicamente ou estudar igual você estudou, porque pra vender o que você vende, meu irmão, eu não tenho essa capacidade. Você deve ter estudado pra caramba. Eu vi uma foto sua lá no seu Instagram, cheio de troféu que você ganhou de prêmio da Demicon. Foi. Pô, pra ganhar aqueles prêmios lá, eu tenho certeza que você teve que estudar pra caramba, velho. Muito. Estudar, talvez, a forma de Muito, ganho que você muito. vai proporcionar pro cliente, o que ele vai ganhar no final da conta e tal. Muito. Cara, Né? o que você falou, eu acredito demais, porque nós tivemos acho que a pandemia, claro, tirando o lado horrível, né? Ela teve muito mais lado ruim do que lado bom. Sim. E eu passei por isso também. Quantas famílias aí perderam entes queridos. Então, tirando esse lado aí negativo ali de... Cara, por que nem todas, mas algumas pessoas foram aonde mais se destacaram, foi na pandemia. Não é somente pela vontade ali de fazer acontecer, mas era o modelo de negócio que ela atua. Porque às vezes você trabalha numa gigante do mercado, só que você está engessado ali. Então a pandemia ela não foi boa para você. Sim. Por mais que você está numa empresa gigante, tem um bom cargo, mas o seu operacional ele é limitado. E como você disse, cara, fora isso, você tem alguma coisa em paralelo? Não. Então muito provavelmente você sofreu na pandemia. Sim. Essa adaptação para o home office, entender a escala da empresa, as novas políticas, provavelmente você sofreu. E correndo um baita risco, além de vida, cara, da tua carreira acabar ali. Né? Talvez por uma má gestão da tua empresa que não fez caixa. Às vezes o negócio é muito bom, mas por uma administração, a pandemia, quantos negócios ela não fechou a porta? Sim. Então, por que algumas pessoas sobressaíram? Porque não engessou, né? E aí a gente volta na essência do teu podcast aqui, vendas. Sim. Vendas simples, vendas. Cara, quem trabalha ainda com vendas, produtos, serviços, não importa o quê, com certeza, se não é braço curto, na pandemia foi um dos maiores picos aí. Pra mim foi o maior pico da minha vida, foi na pandemia. Imagina. Foi quando todos os meus negócios cresceram demais e não foi por mérito meu. Mas, por exemplo, na questão da nossa fábrica lá, eu tive, hoje existem no Brasil umas 6, 7 fábricas do mesmo segmento que o meu. Antes da pandemia existiam umas 20. Elas começaram a quebrar, por quê? Antes de chegar na pandemia, já tinha concorrente meu que vendia, tava no 3º ou 4º CNPJ, porque tinha estourado os outros por causa de imposto, tinha uma qualidade duvidosa do produto, tinha uma mão de obra ali totalmente que não era caramba, me fugiu a palavra. A mão de obra que é indireta, que não é CLT. Como é Boa. que é? Regulamentar. Não, boa. É isso aí. Boa. Então o cara já tava quebrado antes da pandemia. Quando veio a pandemia, foi só
colocar ali a cruz na cova. Então um monte de empresa quebrou, choveu o cliente, cara. Os clientes tudo desesperado. Detalhe, né? E aí eu tenho que tirar o chapéu pro meu pai. Eu e meu pai, a nossa briga, assim, como gestão, é que meu pai adora fazer estoque de matéria-prima. Eu falo, pô, pai, pra que estoque de matéria-prima? Pra que estoque? Adivinha, na pandemia faltou matéria-prima no mercado inteiro. E a gente tava estocadaço, cara. E a gente conseguiu comprar coisa, por exemplo, ordem de grandeza. Coisa que a gente comprou a R$ 10 e vendia a 20. Na pandemia, esses mesmos R$ 10 que a gente pagou pra comprar, a gente vendeu a 100. Olha aí. Porque faltou no mercado inteiro, então só a gente tinha. Então o mercado veio atrás da gente, a gente tava pronto ali, ó. É isso. Então a pandemia foi onde a gente mais cresceu, cara. É isso. Mas eu queria falar agora, Vi, da Demicon. Vamos lá. Que você contou sua Agora história. eu tô na minha zona de conforto. É, você contou sua história, você hoje tem uma operação da Demicon. E eu queria entender primeiro, quem é a Demicon, né? Hoje tá patrocinando time de futebol, tem astro da Globo que faz propaganda e tal, mas quem é a Demicon e como que funciona a sua operação hoje? Boa. A Demicon hoje ela é a maior administradora independente de consórcio do país. Por que independente? Porque não depende de banco, não depende do sistema bancário. Né? Tá. Então, quando eu conheço a Demicon, ela já era líder de mercado. Então, existe um órgão regulamentador, que é o Bacen, é o Banco Central, que ele fiscaliza, audita as administradoras de consórcios. E quando eu conheci a companhia em final de 2021, quando eu conheço a companhia pela primeira vez, ela já era líder do mercado. Então, dentro do Banco Central, existe um ranking lá, um relatório que eles postam constantemente, e a Demicon vem sendo líder de mercado há muito tempo já. E a Demicon, ela é quem iniciou o consórcio imobiliário no Brasil. Então, tudo começa com a Demicon lá em 91, mas o consórcio ele vem da década de 60. Então, começou ali com a parte de eletrodomésticos e veículos. Então, começou essa história de consórcio nesses dois formatos. Em 91, o Brasil passando por uma crise ali, o presidente, o dono da companhia, ele tinha uma construtora na época, então ele fazendo alguns empreendimentos, viu uma crise, ele falou, cara, eu estou construindo, mas eu também preciso vender, eu preciso de que as pessoas tenham crédito, acesso a crédito. E ali o banco começou a limitar crédito na época, em 91, e ele falou, cara, esse modelo de negócio, essa linha de crédito, que é muito fomentada para veículo, eletrodoméstico, cara, também dá certo para o imóvel. Estruturaram um modelo de negócio e começaram a briga pela regulamentação disso, até que o Banco Central, em 91, entrega a primeira cartinha para o presidente da Demicon para comercializar o primeiro grupo de consórcio de imóvel no Brasil. Depois vieram todas as grandes do mercado que tem hoje aí, muitas empresas bem posicionadas, respeitadas também. Então a Demicon, ela começa essa jornada lá, né? E hoje ela continua sendo líder de mercado e o principal objetivo dela hoje é colocar crédito na nossa população, colocar crédito principalmente num cenário econômico muito difícil, né? Vindo ali, pegando ainda um pouco do respingo de pandemia, hoje é muito normal se falar em guerra. Então o Brasil, a história do Brasil mostra que é um país de altíssimos juros. A gente nem nascido era e o Brasil já tinha esse histórico. Então, um país que é altíssimos juros e o consórcio ele vem completamente na contramão, porque ele é uma linha de crédito que ela não tem cobrança de juros, né? Existe uma taxa de administração dentro do consórcio, só que ela é uma linha de crédito programada. É um planejamento, diferente, por exemplo, você vai fazer um financiamento, que ainda é uma das principais linhas utilizadas no nosso país hoje. Ano passado, a Caixa Econômica puxou aí praticamente 80% dos financiamentos que teve no Brasil foi através de financiamento com a Caixa Econômica. Então, ainda é uma linha de crédito muito utilizada, porque ainda existe o sonho da casa própria, uma troca de um carro, tudo que envolve crédito hoje, o brasileiro é difícil, cara. Acho que a gente também tem um pouquinho disso em algumas áreas da nossa vida, de não querer esperar muito. Né? A gente tem você falou lá atrás, você falou, cara, eu sou um cara de longo prazo. Mas para algumas coisas da nossa vida a gente também quer o curto prazo, né? E o consórcio ele é médio e longo prazo. Então a essência dele o que é? Você se programar financeiramente, com o comprometimento de algumas parcelas mensais, para quando esse crédito estiver contemplado, pronto para utilização, você utilizar de um recurso barato. Hoje a gente pega um financiamento imobiliário, hoje agora em 2025, que ele está ali flutuando na casa dos 13% a 15% ao ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro hoje. Só que o brasileiro, para ele isso é normal. Porque qual é a forma que você tem de adquirir um bem hoje?
Ou você compra ele à vista, que pouquíssimas pessoas no nosso país têm, ou você compra esse imóvel à vista, ou você faz um financiamento, só que você vai ter que pagar, 3, 4 imóveis. ou você vai fazer um consórcio. Não tem outra forma de você comprar um imóvel no país hoje, trocar um carro, não tem outra forma. Então, já que o à vista, para aqueles que não têm, descarta. Mas e para aqueles que têm? Será que é uma operação inteligente? Você vai Se comprar um imóvel de descapitalizar. 1 milhão, por mais que você tenha 1 milhão numa aplicação sua hoje aí. Você prefere pagar juros ou receber juros? Se você tem 1 milhão, você está recebendo juros hoje do banco. Você tem liquidez. Amanhã acontece uma pandemia que ninguém estava esperando. Cara, como é que você sustenta uma folha de pagamento? Como é que você se mantém aí 1, 2, 3 anos aí até entender o que está acontecendo? Ah, você continua empregado, mas a tua esposa não. Então, por quanto tempo você continua mantendo o mesmo padrão de vida se a principal fonte de renda sair hoje? Secar, né? Né? Então, será que é inteligente você descapitalizar? Né? Então, eu acredito que não. Então, talvez esse dinheiro aplicado que você teria hoje, esse 1 milhão, o rendimento dele, eu abro uma carta de crédito, o rendimento paga essa carta de crédito, não sai do seu salário, E nem e, da sua aplicação. e a gente trabalha a contemplação. Depois eu posso dar um briefing aqui um pouquinho de como que a gente faz para contemplar algumas cartas. Então você está pagando uma linha de crédito que não está saindo do seu caixa, né? Então a própria operação se paga, contemplado, você tem o poder da alavancagem, né? Então você investiu pouco dinheiro, então com pouco dinheiro até a contemplação, com pouco dinheiro você fez muito dinheiro. E aí é o poder de compra à vista, né? Uma vez você com 1 milhão na mão, você não vai comprar um imóvel de 1 milhão. Sim. Você vai comprar um imóvel de 1,5 milhão, vai pegar um cara que está Sim. desesperado, o imóvel dele vale 1,5 milhão, mas você chegando com 1 milhão, com certeza absoluta deve sair uma operação. Sim. Eu falo muito sempre o caso que aconteceu da minha mãe. Minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela morava num bairro super bom aqui em São Bernardo, o Parque dos Pássaros. Sim. E a casa da minha mãe é avaliada em 1,2 milhão por diversas imobiliárias. Ela tentando vender, porque a casa ficou grande, tentando vender em nada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nada de conseguir vender a casa. Até que chega uma proposta oficial e quem comprou a casa da minha mãe comprou por 750 mil. Então, para minha mãe, foi um péssimo negócio. Ela perdeu dinheiro nessa operação. E para quem comprou a casa da minha É mãe? maravilhoso. Um bom negócio. Então, é o que eu falo, chegou com dinheiro à vista e ainda comprou através de consórcio. Comprou a casa da minha mãe com carta de crédito contemplada. Então, quando você tem o dinheiro à vista hoje, você pega muita oportunidade. E a Demicon, ela atua muito forte nesse mercado, né? Então, hoje, além dela ser pioneira no mercado de consórcio imobiliário, hoje ela tem a parte de white label dela, hoje ela administra consórcio de grandes marcas do mercado, como, por exemplo, Mitsubishi, New Holland, Iveco, Librelato, BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina, BV Financeira, São Paulo Futebol Clube, Palmeiras. Então, o que é isso? Todas essas marcas que eu estou falando, eles têm o consórcio deles, por exemplo, BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina hoje. Existe o consórcio BTG. Se você é cliente BTG, você pode ligar para o teu assessor que ele tem um consórcio na esteira para poder te oferecer. Só que esse consórcio ele é administrado pela Demicon. Sim. Então eles contratam a maior do mercado hoje para poder. Então isso traz o quê? Credibilidade, né? Sim. Talvez você nunca ouviu falar da Demicon. Mas e do BTG Pactual, Sim. já ouviu falar? Do São Paulo Futebol Clube, já ouviu Librelato falar? É meu cliente. Librelato, então, de implementos empresa gigantesca do mercado, gigantesca. Então, hoje a Librelato, ela tem o consórcio Librelato para atender a carteira dela, que não compra à vista, não tem linha de financiamento para esse modelo de negócio. Então, ele compra à vista, e ele faz... caro os implementos deles. Né? Muito, ou ele faz um consórcio. E esse consórcio é o consórcio Librelato administrado pela Demicon. Então, é uma empresa que está muito bem posicionada no mercado hoje. Patrocinadora master do reality show Big Brother, maior programa de audiência da Rede Globo, programa que tem duração de 3 meses só, então ele bate qualquer audiência de qualquer programa, então não importa se você gosta de Big Brother ou não, eu nunca me atentei para isso, mas depois que a minha empresa tá lá patrocinando, eu sei de prova do anjo, prova do líder, prova confessionário, eu sei tudo hoje, cara, a pergunta é, Vini, quanto você pagaria para colocar o Venda Simples na prova do líder do Big Brother? É isso. Então, deixando se gosta ou não do programa, cara, quanto você pagaria para colocar a marca da tua empresa ao vivo, no horário nobre da Rede Globo? Muito forte isso, muito, né? Forte. Então, por 4 anos patrocinando, tendo o Tadeu Schmidt, o apresentador do programa, embaixador da marca. Então, se você fizer um compilado, a marca ela está muito bem posicionada, muito bem posicionada. Tem o Roberto Justus como um dos principais sócios da companhia, né? Então ele faz parte do quadro societário hoje,
empresário renomado, um empresário que dispensa comentários, né? Para quem gosta, para quem acompanha aí o Roberto Justo, modelo de negócio, gestão, pessoas, vendas, um cara muito forte, e ele, num podcast dele extremamente famoso, tá público isso, por isso que eu posso falar, ele fala que a Ademicon foi a maior tacada da empresa dele, que é a Tricorp. A Ademicon foi maior investimento, foi feito em cima da Ademicon, e graças a Deus, cara, hoje são 240 unidades de negócio no Brasil todo. Eu tenho 2 unidades agora, uma, né? Abrindo agora, expandindo a segunda unidade. São 7.000 consultores na empresa. É um trabalho muito bonito. E quantas unidades tem igual a sua? São 240. 240. Eu tenho a de São Bernardo do Campo e agora a gente expandindo para Mogi das Cruzes, já posso falar, não tem problema, a gente está expandindo. Eu ia te perguntar se podia falar. A gente está expandindo para Mogi das Cruzes cara, o modelo que a Ademicon ela vem para o mercado. Por que muita gente pergunta o que tem de diferente, talvez, um consórcio da Ademicon com um consórcio do banco que eu trabalho? Sim. Eu sou correntista do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Caixa. O que muda? O produto ele é o mesmo, porque ele é regulamentado, ele tem lei, então a lei aplica-se para ambos. Mas a forma de operar é totalmente diferente, né? O operacional muda demais. É como, por exemplo, quando a XP e o BTG vieram para o mercado para fazer a assessoria. Sim. Coisa que talvez você também tenha os seus investimentos no banco e você não tem essa consultoria personalizada para o investimento que combina com o cliente, não com o gerente, Sim. não com o banco, para ele bater uma meta ali. Ah, não, aplica na poupança aqui. Por quê? Porque, cara, eu preciso fomentar a poupança agora, é uma metinha do banco. Título de capitalização. Então ali não é o que é bom para o cliente, ali é o que é bom para o banco e tudo mais. Dificilmente a população discute com o gerente, né? Talvez aqueles mais que tem um pouquinho mais de informação, mas a maioria não tem a informação, então é natural que ele vai seguir um caminho que o gerente está direcionando. Então, quando o BTG Pactual e a XP vieram para o mercado, com esse modelo consultivo, uma venda consultiva, isso mexeu muito. Então, você pega, por exemplo, um CDB, por que com a XP rende A e com o banco rende B? Né? Então, esse modelo, essa preocupação com a carteira, com o projeto do cliente, é essa cultura que a Ademicon traz, sabe? De fato, ela está preocupada hoje com o projeto do cliente. Então, a adimplência da nossa carteira ela é muito alta. Por quê? Porque existe todo um plano consultivo até a gente realizar de fato. Então, você compra um consórcio com o banco hoje... É só ir lá e comprar. É uma venda, é uma troca de favor, é uma moeda de troca. Ou, às vezes, até no aplicativo você faz tudo, né? É uma moeda de troca e o seu gerente ele vai te ligar e vai falar assim, fala Vini, tudo bem? Que seu gerente, cara, tô vendo sua movimentação, eu acho que é uma venda injusta, porque o cara sabe toda a tua vida, seu histórico bancário, tudo, seu momento financeiro. Você ter tudo isso, né? Entendeu? Cara, é uma informação numa tela só. Ele liga e fala, cara, pô, tô vendo aqui, esse mês foi legal, hein? Esse mês sobrou um pouco aí, cara, vamos fazer o seguinte, faz um consórcio aqui, Vini, por quê? Eu tenho uma meta aqui também para entregar no banco, mas eu sei que você é um cara que também está toda hora movimentando. Eu sei que lá na frente você vai precisar de alguma linha de crédito específica. Você me ajuda hoje, lá na frente eu te ajudo com uma taxa um pouco melhor. Tal. Me ajuda aqui que eu te ajudo. Assim o papo. E o pior não tá aí. O pior não tá nesse script dele aí. Aí o pior vai agora. Se daqui 3 meses você não gostar, aí você cancela, não tem problema, porque o consórcio não suja nome, então você pode fazer agora. Não gostou? Paga aí 3 pelo menos. Não gostou? Para a cobrança tal, e vida que segue. Ele não está preocupado com o teu projeto. Sim. Ele não está preocupado em escolher um grupo adequado para colocar você lá. Por que muita gente hoje, quando escuta falar de consórcio, já faz aquela... por causa dessa experiência. Exatamente isso. Ah, cara, eu fiz lá, fiquei pagando, o negócio nunca sai. Ou então, eu conheço um primo do amigo do cunhado que fez... Ih, cara, tomou um golpe, hein? Tomou um golpe. Por quê? Porque ali não é uma venda consultiva, não é preocupação com o projeto, ali é troca de uma comissão. Eu preciso de uma comissão, eu tô devendo na praça, preciso comprar comida dentro de casa, tô devendo 3 pensões, preciso de grana, velho. Não quero saber se você vai contemplar, se vai continuar pagando ou não. Então, a inadimplência hoje de banco, ela é muito alta, justamente porque a venda ela é feita nesse formato. Sim. Faz comigo aqui, porque lá na frente eu te ajudo com uma outra linha de crédito melhor, e se não gostar, daqui 3 meses você cancela. Então, quando a Ademicon ela vem com esse formato consultivo, aí tudo muda. Só no mês passado, no mês de maio, eu tô com esse relatório oficial para mostrar. Até postei nos meus status esses dias. A Ademicon, só no consórcio imobiliário, ela contemplou mais de 800 clientes num único mês.
Isso quer dizer o quê? Que a saúde financeira dos grupos, ela é muito forte, ela é muito robusta. A nossa carteira, ela é muito... A carteira da Ademicon São Bernardo, que é meu escritório hoje, é mais de 96% de adimplentes. Então, o cliente que abre uma linha de crédito com a gente, ele fica porque a gente vende o que é o projeto dele. No final, sempre é sobre vendas, a gente vai vender, Sim. mas a gente vende o que é bom para o cliente, é o projeto do cliente, com a máxima transparência, por isso que tem feito muito sucesso. Chegou um relatório hoje aqui, eu estava vindo para o podcast, eu vi, só no mês de maio a empresa comercializou 3,9 bilhões, cara, num único Caraca, mês. velho. Essa é um pouco da Ademicon, é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, um país aí gritando, um país sangrando no que diz respeito a crédito, está muito delicado hoje, você fomentar um capital de giro, um empréstimo pessoal, sei lá, 10, 12 anos atrás, você ter um nome limpo e um score bom, você pegava crédito. Hoje não é mais assim, cara, hoje mudou muito o formato de você levantar crédito, hoje inadimplência alta, risco pro banco, tudo é risco hoje pro banco, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Entre várias que me veio na cabeça aqui. Como que você faz para os seus vendedores não se comportarem como o gerente do banco? Boa. Boa. Qual que é a sua estratégia, assim, empresarial mesmo e de liderança de vendas? Que você fala assim, cara, não quero que meu... Porque você tem esse perfil. Boa. Você tem esse perfil de não querer reproduzir o que os caras têm de experiência ruim. Você é um cara que eu sei que se preocupa com a experiência do cliente. Boa. Como é que você faz isso na sua equipe? Boa. Eu falei um pouquinho no começo da nossa conversa que o meu melhor modelo de liderar é sempre pelo exemplo. Quando eu compro a ideia de vir para a Ademicon, de encerrar minha operação com a XP e vir para a Ademicon, eu já tive algumas propostas de fazer consórcio na época, mas nesse modelo de venda, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Sim. E eu nunca fiz porque eu nunca entendi, então o consórcio era um tema que nunca me agradou, nunca fui atrás, nunca busquei informação. Mas quando eu tive acesso a um grande profissional desse mercado, que inclusive virou diretor, ele começou meu sócio na operação, depois eu acabei comprando a parte dele, hoje ele é um dos diretores da empresa, é um cara que eu sou eternamente grato, eu falei que por onde eu pisar meus pés, eu sempre falarei no nome dele, Zé Elvis, é o cara que me ensinou tudo, é o cara que me deu oportunidade. Zé Alves. Não, Elvis Queiroz, é o cara Elvis que Queiroz. hoje é diretor da companhia, um cara fenômeno, um cara super simples, era motoboy, e o cara hoje transformou a vida dele. Assim, transformar, que eu digo, transformar salário de jogador de futebol, astro de futebol, com consórcio. E eu falei, cara, não é possível, eu preciso enxergar alguma coisa que o meu campo de visão, talvez o tanto que eu subi da minha montanha ainda não é suficiente para enxergar o que outras pessoas estão enxergando. Não é possível que esse modelo, que o meu gerente um dia já me ligou para falar de consórcio, não é possível que a gente está falando do mesmo consórcio. Então, quando eu faço essa transição para a Ademicon, foram quase 6 meses, pouco mais ainda, estudando sobre esse modelo, e ali para mim tudo fez sentido. Então eu entendi primeiro de tudo o que o projeto ele proporciona. Qualquer pessoa, isso eu falo como eu vou falar olhando para você aqui agora, eu falo com a maior segurança do mundo. Qualquer pessoa hoje tem que ter um consórcio. Não importa o teu projeto, não importa o tamanho da tua demanda, não importa o quanto você ganha. O consórcio, a partir do momento que você entende a força dele, toda família precisa ter uma carta de crédito de consórcio. Isso eu garanto para você, né? E aí quando eu entendo o consórcio por completo, eu falei, cara, eu não sei se eu vou trabalhar com a Ademicon, eu não sei se eu vou vender isso aqui e ganhar algumas comissões, se eu vou montar equipe, se eu vou montar unidade, eu não sei, de verdade. Eu ainda vou tomar minhas decisões, mas que eu já preciso fazer um consórcio, eu preciso fazer. Porque agora eu entendi o que ele faz, né? E eu fiz um consórcio. Falei, cara, se for para sentir o negócio, eu quero sentir de dentro, não de fora. Eu já preciso sentir por dentro. E aí eu comecei. Cara, comecei a entender o que era uma assembleia, o que era uma consultoria, que tipo de contato, que nível de contato ele fazia, a preocupação com os detalhes do meu projeto. Ali eu falei, cara, é sobre isso. E eu nem sei como é que ele tá ganhando, se ele já ganhou uma comissão minha e já não ganha mais nada, se ele ganha todo mês, eu não sei como é que é. Mas isso daqui combina comigo. Então eu comprei o consórcio pela consultoria que eu tive. Sim. E aí calhou de eu empreender com esse modelo de negócio. E eu falei, cara, eu não aceito menos. Porque eu aprendi, cara, é de berço, que você aprende do seu pai e da sua mãe, muita coisa você coloca em prática até hoje, com a tua característica, com a sua personalidade, mas diz muito como que foi a tua criação, como que você leva a tua vida hoje. Sim. Então eu falei, cara, é sobre isso que a partir do momento que eu decido empreender, eu vou trazer. Como que você modela teu time, Vinícius? Então, primeiro de tudo, Vini, pelo exemplo, irmão. Então, o nível de consultoria que eu tive
É o nível de experiência que eu quero proporcionar. É o Porque nível de treinamento da sua o equipe. consórcio é a experiência, irmão. Você tem que ter uma experiência positiva. Se eu venho aqui no teu podcast, a experiência ela é top. Irmão, eu vou querer voltar mais vezes, eu vou te indicar pessoas. Eu vou querer vir aqui no estúdio para gravar futuramente um podcast meu. Então, eu te vendo experiência. E aí você começa a ensinar o teu time por experiências que você está tendo e que é favorável. Né? A gente, graças a Deus, nós somos pessoas boas, seres humanos bons, a gente não gosta de lesar ninguém, não gosta de passar a perna em ninguém. Então eu falei, pô, eu tô sendo extremamente muito bem tratado. Então é no mínimo que eu espero hoje para minha carteira de cliente. E pelo resultado, porque isso é um negócio. Então não tem como você falar de negócio e também não falar de resultado. Hoje a forma qual nós somos remunerados é por também manter o nosso cliente ativo. Eu tenho a opção de vender um consórcio para você aqui agora, eu te cobro uma taxa de adesão e essa taxa de adesão para você entrar no consórcio, ela é a minha comissão antecipada. Então dali para frente eu não ganho absolutamente mais nada, coloquei minha comissão no bolso e agora vamos trabalhar em cima do teu projeto, tá? Essa é uma opção que eu tenho, mas eu não gosto de trabalhar essa opção. Eu gosto de ter uma segunda forma de receita, que é, ao invés de você receber tudo à vista, vamos receber bem de pouquinho. Que é pra você não largar. Só que todo mês que o cliente pagar a parcela dele, eu te dou um pouquinho da sua comissão. Mês que vem ele pagou de novo, eu dou mais um pouquinho da Mas isso comissão. é uma coisa sua ou da Demicon? Da Ademicon. Da Ademicon. Caramba, que Então ela tem sensacional. esses dois formatos. Ou eu recebo à vista e dali pra frente é responsabilidade minha ficar cuidando do cliente, mas também se eu não cuidar, eu já recebi, já coloquei minha grana no bolso, que é o que o mercado de consórcio, muitas administradoras de consórcio Sim. fazem esse modelo até hoje, então ele recebe na cabeça a comissão dele, ou você abre mão do montante todo agora para receber fracionado bem pouquinho. É como se o cara também tivesse um consórcio. Total, É. total. Ele total. já tá vivendo a experiência que ele tá E vendendo. por eu contemplar o cliente, a empresa me dá uma bonificação. Então eu preciso dessa bonificação dele. Sim. Então você quer essa bonificação? Então ajuda o seu cliente também a contemplar a carta dele. Seu cliente sai feliz, você sai feliz. Então isso combinou muito com o estilo que eu gosto de trabalhar, principalmente relacionado a vendas, né? Sim. Então você cria uma carteira, quanto mais essa carteira está adimplente, o cliente ele se sente muito abraçado, né? Fala que de fato aqui alguém se preocupa com o meu projeto e não com uma comissão. Então ele abriu mão de receber essa comissão antecipada por cuidar do meu projeto e quando essa minha carta contemplar, ele recebeu uma bonificação. Pô, justo, né? Justo, você não larga a tua carteira aí, né? Então é nesse formato. Então hoje a gente tem esse modelo consultivo, mas muito também pela experiência que eu passei, sabe? Então foi muito agradável para mim. Eu sou um cara que eu gosto de ser bem tratado. Às vezes você vai num restaurante extremamente bem recomendado, tudo tal, só que você chega lá, você é tratado meio de qualquer jeito, a comida pode estar incrível, irmão. Só que se você não é tratado bem, às vezes a comida tá meia boca, mas se o tratamento tá top, você leva muito em consideração a forma como estão te recebendo. Então eu gosto de ser bem tratado, né? Sim. Então é isso que eu tenho proporcionado, graças a Deus. Então a gente tem um volume, hoje eu administro uma carteira de mais de 250 milhões hoje, só no meu escritório. Então tem muito projeto ali, muitas pessoas depositando, né? Essa Hoje, confiança. quantos clientes você tem no seu escritório? Cara, eu avalio pelo número da carteira, eu não avalio. Se for, eu vou te dar um chute, tá? Próximo aí de uns 4 mil clientes hoje. Caraca, irmão. Próximo de Em uns 4 anos. 4 anos. 1.000 clientes por ano aí. Próximo de uns 4 mil clientes. Caraca, parabéns. É. Hoje a gente comercializa uma média aí de 120, 130 cotas por mês. Cotas Por são mês. os próprios consórcios. É, isso. Tá. Então, E quais são os próximos passos aí? Eu já sei de um deles, né, que é essa unidade nova. Mas onde que você tá mirando aí como um bom empreendedor / vendedor? É natural que conforme o projeto vai andando, a tua visão ela vai expandindo, né? É. Ninguém tá com a visão 100% ajustada Sim. de nada, até o dia que você conhece alguém que tá num topo de uma montanha Isso. infinitamente maior que a tua. Então, mas eu confesso que em 4 anos, o que eu tenho vivido em 4 anos, cara, se eu somar todas aquelas experiências do bambu chinês... Não dá o primeiro ano. Não dá, não dá. Isso eu falei pra você, você foi lá no Sim. escritório, você conheceu a operação, te abri um pouco dos números, o que eu tenho vivido, claro, tem muito trabalho aí, né? Sim. Tem muito trabalho, tem muito desafio, tive que voltar a querer, Sim. você tem que voltar a querer, porque é o que eu falo até para os meus vendedores hoje, né? Cara, eu vou te ensinar a vender, eu vou te ensinar a mexer no CRM, eu vou te ensinar a prospectar, eu vou atender cliente com você, nós vamos tomar não junto, nós vamos definir script, cara, eu vou te ajudar em tudo, eu só não consigo te ajudar a querer, cara.
Então você tem que querer. E eu tive que voltar a querer. É natural que você toma tanta porrada no mercado, chega uma hora que, cara, você fica com a guarda baixa. É tanta porrada que você tá tomando, e aí você baixa um pouco o ritmo, a guarda. E quando eu conheci esse projeto, eu tomei a decisão muito forte de ser o último projeto da minha vida. O último projeto da minha vida. Né? E tô honrando, tô conseguindo honrar. E aí você vai conhecendo pessoas e é natural que a tua visão ela vai aumentando. Então no começo eu queria estar vinculado a uma unidade de negócio, fomentando vendas, criando equipe, fomentando carteira, e era isso. Aí é natural que você conhece um, você conhece outro, a história de vida de um, a história de vida de outro, você vai falando, cara, é possível muito mais do que isso. Sim. Até o dia que eu tive a primeira unidade, que eu tinha 2 sócios, acabou tudo favorecendo para que eu comprasse a operação por completo. Então hoje eu tenho 100% do escritório de São Bernardo. Que já é uma grande conquista. Sim. É uma grande conquista. Assim, são valores não muito, são alguns patrianes que você deixa aí, sim, né, que você coloca no negócio ali para poder, cara, é a tua vida, né, tua família, sim, tá, né, não é sobre mais sobre você. A família tá toda abraçada, minha família inteira tem consórcio lá na companhia, né, enfim. E agora, com a abertura da segunda unidade, então agora nós estamos falando de expansão não somente de equipe, mas expansão de unidade de negócio, expansão de escritórios da Ademicon. E a gente está olhando muito forte ali para a região de Mogi. Alto do Tietê. É uma região que, cara, eu não conhecia nada dali, nada. Mas tem muita oportunidade ali. É uma região que a empresa já estava monitorando ali. Então ela concedeu essa autorização da gente iniciar um trabalho na região, fomentar e ser a primeira unidade ali na região. Então, eu tô indo para lá agora, desenvolvendo equipe, começando do zero ali em número de colaboradores, sim, mas de experiência, cara. Eu já tô começando numa velocidade infinitamente muito melhor, muito mais rápido, muito mais estratégico, né? Mas é natural que agora o meu olhar ele tá muito sobre expansão de unidade, né? E quem sabe lá na frente, mas é muito lá na frente, a gente almejar talvez um espaço numa diretoria, né? Mas não é isso agora, tô com o olhar completamente voltado à área comercial, ter mais unidades em região que dá para expandir, porque, cara, eu aprendi a fazer um modelo de negócio. Então você pode me colocar numa região extremamente desfavorável e nós vamos fazer acontecer, porque tem modelo, tem processo, tem gestão. Então isso vai funcionar. Rodou em São Bernardo, vai rodar em Mogi, vai rodar em qualquer região, por isso. E hoje, se alguém estiver vendo esse podcast e falar, caraca, gostei desse menino aí, que não é mais um menino, né? Não é mais menino, os cabelos. Mas, cara, quero ser vendedor de consórcio, quero viver tudo que ele tá vivendo. Qual que é o caminho mais rápido para alguém que tá assistindo aqui, que quer entrar nesse segmento da Ademicon, especificamente? O que você recomenda? Cara, primeiro de tudo é queimar o barco. Não importa o resultado que você vai ter, não importa, é queimar o barco e ter uma decisão muito forte interna. Uhum. Não é pronunciar, não é falar, é você com você mesmo. Eu acho que esse foi a minha maior virada de chave. Eu ouvia muita gente falar sobre isso, mas eu nunca praticava isso. Sim. Então tem muita coisa que a gente lê em livro, cara, que se você seguir a risca lá, você fica milionário. Sim. Mas a pergunta é, caramba, cara, eu sei esse livro de cor e salteado, mas quantos por cento disso eu tô colocando em prática? Então a maior decisão foi, cara, entender que vendas não é para quem não deu certo, entender, o projeto Ademicon é sobre vendas. Uhum. Também aí é um conglomerado ali de vendas, pessoas, processo, gestão, é um conglomerado, mas tudo também ali é sobre vendas. Então é você, primeiro de tudo, tomar essa decisão. Falar, cara, eu aceito ser um vendedor. Sim. Isso é um motivo de orgulho. Sim. Não é motivo de fracasso. Quem não deu certo na vida é motivo de orgulho. Então, primeiro de tudo é você tomar essa decisão. Segundo passo, extremamente importante, é você voltar a saber aprender. Você tem que saber aprender. Desaprender o que você sabe é para aprender coisa nova. Pronto. Você falou mais bonito agora. Aí, mas tem que saber aprender, cara. Tem que saber aprender. Todo mundo, em algum momento na tua vida, passou por um auge. Todo mundo teve no auge. Sim. Já. No topo da sua montanha, né? Não Sim. quer dizer que ela é a mais alta, Sim. mas é a tua montanha. Então é você, cara, ter coragem para descer essa montanha. E começar a subir do zero. Sensacional. Subir. Então é você tomar a decisão, ser ensinável, mas o principal, cara, é você se colocar em movimento.
Se colocar em movimento. Quando você se coloca em movimento, tudo acontece. Quando você se coloca em movimento, isso pra você que tá vivendo um relacionamento difícil com o teu marido, com a tua esposa, cara, se coloque em movimento. Ah, eu tô no fundo do poço. Cara, se coloque em movimento. Ah, eu tô chorando. Cara, chora andando. Chora, eu também sou ser humano. Tem dias pra mim que... Tem dia que é noite pra mim. Então quanto mais desafio a gente vai pegando pra ver, é difícil, cara. Eu sou um cara sensível, sabe? Eu sou um cara que eu também choro, eu também desabafo, eu tenho meus momentos ali que eu não quero conversar com ninguém. Mas, cara, nunca parado, irmão. Nunca parado, nunca parado. E acreditar. Talvez acreditar em alguém, seja num líder, seja numa empresa, seja num produto ou num serviço. No nosso caso, a gente vende serviço. Tem que acreditar, cara. Mas você tem que comprar essa ideia. Sim. Antes de eu falar um sim pra Demicon, eu comprei um consórcio. Lá, você não é obrigado a comprar um consórcio. Quem trabalha lá não precisa comprar consórcio. Não faz parte do processo Não, seletivo. não faz parte, não faz parte. Mas eu quis, já que é Sim. pra mergulhar, cara, eu preciso viver isso daqui. Sim. Não tem como a gente vender alguma coisa que a gente não compre. Sim. Então, a Demicon hoje, sem sombra de dúvida, se ela não for a maior, ela é uma das maiores oportunidades hoje de transformação de vida. Um produto extremamente simples, algo extremamente, cara, qualquer pessoa. Não pede currículo, não pede nada, não pede escolaridade, não pede MBA, não pede nada, irmão. Não pede idiomas, nada. A tua moeda aqui dentro é a vontade, é o seu tempo. É quanto de tempo você vai destinar para aprender alguma coisa, colocar em prática. Então, assim, a Demicon, eu garanto para você, eu garanto. Hoje é uma empresa que você pode chegar em casa, colocar a tua cabeça no travesseiro, sabe? É um modelo muito bonito, um modelo muito justo. Sim. Né? Por isso que a gente está conseguindo hoje, graças a Deus, cara, graças a Deus, a tirar um pouco da mancha que ficou lá no passado, quando não tinha regulamentação. Sim. Um mercado que eu nunca vivi, mas eu já escutei muitas histórias de pessoas que se deram muito mal, lesadas. Foi feito muita pirâmide financeira em cima desse modelo de negócio. Golpe pra caramba. Nossa, muita gente que se deu mal. Mas não é o produto, são pessoas, entende? Sim. Sempre é sobre pessoas, cara. Você falou muito da Demicon e eu vou pedir uma licença pra você pra fazer um merchan aqui do nosso patrocinador. Ele te mandou uma garrafa de presente aí, Tá aqui, ó. a For Unique. Obrigado, tá aqui, ó. Obrigado, E tá? assim como a Demicon, que investe pesado em marca, tá no Big Brother, tá lá com o Tadeu Schmidt de embaixador, tem o Roberto Justus de sócio, você precisa investir também na marca da sua empresa. E a For Unique, o nosso parceiro aqui do podcast, pode te ajudar nisso. A For Unique hoje é a maior e melhor distribuidora de brindes do estado de São Paulo. Eles ficam lá no Brás, eles têm uma equipe de venda fantástica. São meus clientes de consultoria. Hoje eles só atendem grandes volumes de brindes, então acima de 50 unidades de qualquer coisa. Então aqui no nosso cenário você vai ver aqui caneca, você vai ver caderneta, você vai ver garrafa, caneta, qualquer tipo de brinde que você precisa para sua empresa, a For Unique tem. Se você entrar no site www.forunique.com.br ou no Instagram, lá você vai ter acesso direto a todos os tipos de brindes que eles trabalham. Eles vão te atender e você vai divulgar sua marca para conquistar mais clientes. Ou você pode também fazer um kit de onboard para os seus novos funcionários, ou você pode também fazer brindes para eventos corporativos pontuais. Enfim, a For Unique tem uma série de soluções. Entra no site, fala lá com o Caê ou com a Nicole, que são os proprietários, meus amigos, vão estar aqui comigo na semana que vem gravando um episódio. Então, obrigado For Unique, e se você ainda não investiu em brinde, pensa na For Unique. Xará, eu tô cheio de dúvidas para te perguntar de consórcio. Boa. Mas nosso tempo já chegou no fim, faz tempo. Então boa. agora é a hora que a plateia fala, posso te chamar uma próxima vez Com pra gente toda continuar? certeza, Só com que aí eu toda quero te certeza. chamar só pra gente falar sobre consórcio como investimento. Boa. Por quê? Uma preocupação que eu tenho aqui, você viu falando no começo, aqui é um podcast de vendas, só que também é de liderança, de empreendedorismo e de negócios. E quando a gente fala de negócios, muitos empresários que eu atendo como consultoria, eles têm dificuldade de entender sobre investimentos. Porque os investimentos eles mudam toda hora. Você acabou de dar uma aula aqui sobre consórcio, mas eu acho que ficou muitas dúvidas no ar. Sim. Então eu vou te chamar para um próximo episódio, muito em breve, para a gente falar só sobre
consórcio como investimento. Eu É quero que isso. você dê a aula que você me deu lá naquele dia que É foi na sua isso, operação. é isso. Eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender. Vocês precisam enxergar o consórcio como eu enxerguei há 4 anos atrás. Mudou minha vida, mudou muito minha forma de pensar. Então, o consórcio ele também é uma linha de crédito para aquisição, mas como você bem disse, ele também é uma linha de crédito para investimento. Vinícius, eu não quero comprar nada, mas eu vou ensinar para você como é que você transforma o consórcio em crédito e o crédito em investimento. Aí pronto. É A gente isso. fala dessas duas frentes, então. É isso, combinado. Então, cara, vamos marcar. obrigado. Vou deixar Eu que agora agradeço. a câmera pra você. Queria que você desse um recado final aí. Falasse como as pessoas te encontram, porque eu sei que você também gosta de gerar conteúdo. Você É sempre dá isso. dicas de venda, É isso. dicas de, enfim, de muitas coisas lá no seu perfil do Instagram. Boa. Então, a câmera é sua, o momento é Boa. seu aí. Primeiro agradecer, né, esse tempo que você separou na tua agenda. Nossa agenda tá bem Sim. concorrida esses dias aí, mas agradecer, muito bonito o trabalho que você tem feito. E, cara, quanto mais pessoas fomentarem vendas, assim como você, como grandes influencers hoje tem no mercado aí, que a gente recomenda também, cara, é muito bonito, né, esse trabalho. Vendas mudou minha vida, vendas é o que me tirou do fundo do poço, vendas é o que eu tenho ajudado muita gente a solucionar muitos problemas através de vendas, né? Então, parabéns pelo trabalho que você está Obrigado, fazendo. irmão. Obrigado pelo tempo aí, tá bom? Valeu. Gente, meu Instagram, vou deixar aí pra vocês, é @viniademicon, tá? Então, tem muita coisa, muito conteúdo, posto muito do meu dia a dia também, mas principalmente tudo que eu tenho feito na minha operação, treinamentos, planejamentos, atendimento, eu registro muito o atendimento que eu faço ali, então tem muita dúvida, que nós vamos esclarecer num outro momento aqui, mas tem muita dúvida ali de clientes que eu sano diariamente ali, então talvez tenha bastante conteúdo que você pode começar a acompanhar lá. E o meu recado pra você é, cara, não importa o teu momento atual, não importa o quanto você ganha, não importa quanto de patrimônio você já construiu na tua vida, não importa. O que importa é o quão disposto você tá para você deixar a tua família bem a partir do momento que você não tiver mais aqui. Eu sei que é um tema um pouco mais delicado, eu sei que é um tema que nem todo mundo gosta de falar, mas a única certeza que nós temos é que em algum momento nós partimos dessa para uma melhor, mas quem fica, fica de que jeito? Né? Você tem pensado muito como que você vai fazer, o que você tem feito hoje. Não sei se você tem acompanhado aí essa bagunça que tá, esse INSS, tem muita coisa rolando ali. Eu não sei o quão seguro você fica em relação a tudo isso que está acontecendo no teu país, mas de uma coisa eu sei, eu decidi não colocar minha vida, o meu futuro na mão do meu país. Eu decidi eu mesmo construir. Então, se você, assim como eu, também quer construir algo libertador, não depender de pessoas e depender somente do teu esforço, eu tenho certeza que através das minhas redes sociais eu posso ajudar você, eu posso fazer um atendimento personalizado para você, né, entender como que você trabalha com dinheiro, como que você pensa em relação a dinheiro, como você se organiza. Eu garanto para você, eu não cobro nada para fazer isso, o meu tempo ele é precioso, mas eu tenho certeza que o seu também, e eu estou muito à disposição para te ajudar. Valeu? Valeu, Xará. Tamo junto, Sensacional. tá? Obrigado aí. Obrigadíssimo. Valeu. Tamo Foi junto ótimo. e o Bom próximo, demais. a gente já vai sair daqui com a data do próximo. Com certeza. Você que ficou até agora, obrigado pela moral, acompanha a gente aí nas redes sociais. Os cortes desse podcast estão lá no meu Instagram, @viniwilson.vendas, e no nosso canal do YouTube você tem acesso a todos os 25 episódios que a gente gravou de podcast até hoje, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu!